Eliseu e a mulher de Sunem. Segundo Reis capítulo 4 versículos do 8 ao 15, um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela é idoso. Diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou, e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Personagem do Antigo Testamento, a história da Sunamita, o nome pelo qual ficou conhecida vinha da cidade de Sunem, onde morava. Ficava a sudeste do Mar da Galileia, localizada na planície de Jezreel entre os montes Gilboa e Tabor, pertencia à tribo de Isacar, localizada em uma rota de viagem importante, frequentemente usada pelo profeta Eliseu, num período em que Israel vivia crises espirituais. A Bíblia não menciona o nome daquela mulher, apenas chama-a de Sunamita, uma referência à cidade de Sunem, onde morava. No reino do norte de Israel, o profeta Eliseu, que foi discípulo de Elias, sucessor de Elias, exercia seu ministério por lá, quando foi notado pela Sunamita. A escolha de Eliseu para o ministério profético foi feita por Deus, que instrui Elias a ungir Eliseu como seu sucessor. Primeiro livro de Reis capítulo 19 versículo 16, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Eliseu foi convidado pelo profeta Elias para acompanhá-lo, devido à escolha de Deus. Primeiro livro de Reis capítulo 19 versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu tinha a porção dobrada do Espírito Santo de Deus que estava sobre Elias. Eliseu pediu a porção dobrada da unção que estava sobre o profeta Elias, e recebeu de Deus o que pediu. Elias disse que se Eliseu visse quando fosse levado pela morte, é porque Deus tinha atendido o pedido dele. Segundo Reis capítulo 2 versículos 9 e 10, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Mais unção pode significar mais enfrentamentos, desafios, oposições. Lucas capítulo 12 versículo 48, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E o profeta Eliseu, exercendo seu ministério, saía frequentemente de Samaria e percorria quilômetros para chegar ao Monte Carmelo, local que preparava os seus discípulos. E a Sunamita certamente observava ainda de longe, o profeta e seu discípulo Geazi, que estavam constantemente em peregrinação por aquelas terras, observava de longe, tomou a iniciativa ao convidá-lo para a refeição em sua casa, e continuando a alimentá-lo, contribuindo com Eliseu e seu ministério, para a obra de Deus, e o observava. Depois de um certo tempo de convivência, Sunamita disse: ele não tem unicamente um título de profeta, mas realmente um servo de Deus. Mateus capítulo 7 versículo 22, em todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E, em teu nome, não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Os dons são de Deus, quem faz é Deus. Mas quem realmente pertence a Cristo? 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine.
Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Eliseu tem o dom dado por Deus e fazia a vontade de Deus. Olhando fazemos uma leitura dos outros, e podemos até fazer conclusão errada sem conhecer. Podemos nos precipitar. Alguém pode estar te observando para saber se é ou não servo de Cristo. Alguém pode estar te observando e tomando como exemplo. Convivência revela a parte. Quase todo mundo é agradável socialmente, mas a convivência revela em parte. Mas quando a sunamita começa a conviver com Eliseu foi percebendo que ele é um servo de Deus de verdade. Era uma mulher rica. Falou para o marido: vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa para hospedar Eliseu, homem de Deus. No lugar mais elevado da casa, simbolicamente, acima, onde Deus está. Elevar as prioridades espirituais acima das terrenas. Essa construção não foi apenas uma obra física, mas uma obra espiritual. A presença contínua de Deus em sua casa. Eliseu estava sempre orando naquele quarto, lendo a Bíblia, atraindo a presença de Deus, ensinando com suas ações, atitudes. Uma ideia, uma contribuição, uma obra, uma edificação, que deu bons frutos. A sunamita pensou em todos os detalhes, ouviu a voz de Deus. Essa obra rendeu muitos frutos. Sunamita achava o quarto pequeno, ela era rica, mas o que aconteceu ali foi muito grande. 2 milagres. Deus liberou a palavra que daria um filho a ela. Outro milagre foi ter ressuscitado esse mesmo filho depois de morto, e foi lugar de descanso, de refrigério para Eliseu. A mulher de Sunem tinha uma riqueza maior, um tesouro melhor, o interesse em Deus, o interesse nas coisas espirituais. Ela iria conhecer esse Deus melhor, ter um relacionamento, viver na presença de Deus, servir a Deus. Mateus capítulo 24 versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus e aos seus ensinamentos, até o fim de suas vidas ou até o retorno de Cristo, alcançarão a salvação. Deus conhecia as suas necessidades, o desejo do coração dela. Possivelmente um dia sonhou em ter um filho, mas, diante da impossibilidade, acabou sepultando o sonho. Deus ressuscitou esse sonho que depois ela precisou lutar para mantê-lo vivo, ou seja, perseverar. Como ela não pediu, Deus queria dar um filho para ela, mas ela não acreditava que poderia ter um filho. Aquela mulher, a sunamita, não fazia ideia dos fatos que aconteceriam em sua vida. Deus estava cuidando dela, o favor de Deus se moveu em sua direção. Eliseu queria fazer algo por ela em agradecimento, pediu a Geazi para perguntar o que ele podia fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando deles. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército, mas ela rica, e tinha influência, não tinha falta de nada que o dinheiro pudesse comprar. Chamou Sulamita, que ficou à porta do quarto, não entrou, respeitou o espaço dele, também pelo fato dele ser homem, e ser um quarto. Ela disse que não tinha falta de nada, mesmo que nunca tenha pedido a Deus, ela estava servindo a Deus. Deus cuida de necessidades que nunca verbalizamos. Esta mulher não tinha filho, e seu marido já era de idade, provavelmente morreria primeiro do que ela. Se biologicamente o marido dela não pudesse ter mais filhos, então não teria descendentes, sua família se findaria neles, não teria continuidade uma nova geração. Fertilidade masculina é diminuída com a idade, e aumenta a probabilidade de danos à saúde do filho. Tem maior probabilidade de gerar filhos com alterações cromossômicas como autismo e esquizofrenia, riscos de má formação óssea, entre outras doenças. Não é só conseguir engravidar, mas também ter um bebê saudável. Gerar pessoas saudáveis espiritualmente, que possam viver espiritualmente, da semente incorruptível que é Jesus. O homem era estéril espiritualmente, não podia gerar pessoas saudáveis espiritualmente, onde a morte reinava, o homem não tinha esperança, a sentença era a morte. Não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Essa foi a resposta que ela deu diante da profecia. Nos dá a entender que Sunamita não tinha mais a esperança de ter um filho, não esperava o milagre, e sequer cria que poderia recebê-lo. Nem pensava em pedir, portanto não manifestava o desejo, mas ela tinha o desejo em seu coração de ter um filho. Provérbios 13 verso 12, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Não, meu Senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus? Será que a mulher de Sunem foi iludida antes por um falso profeta? Falsos profetas influenciam ao erro, ao pecado, levam à ruína espiritual, ao afastamento de Deus, destroem a fé de pessoas, adoecem, matam espiritualmente, usam a mentira para enganar a muitos. O perigo desses falsos profetas, que podem parecer bons por fora, ovelhas,
mas são lobos devoradores por dentro. Alguns falsos líderes religiosos, falsos cristãos no meio cristão, no meio político que enganam e desviam o povo de Deus, levam a pecarem, levam à morte espiritual. O anjo caído é o pai da mentira. Aí dos falsos profetas, é uma advertência em várias passagens bíblicas sobre pessoas que se apresentam como profetas, mas cujas mensagens e ações são enganosas e não provêm de Deus, buscam fins egoístas, para benefício próprio. Aí é o que espera os falsos profetas, são ais, dores, justiça, sentença, condenação. Mateus capítulo 7 versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Ezequiel capítulo 13. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações, mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou, contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? A Bíblia relata exemplos de falsos profetas no Antigo e Novo Testamento. Mesmo ela não crendo se cumpriu. Era da vontade de Deus. O poder é dele, a vontade era dele. Ele não precisa da aprovação de ninguém para fazer o que ele quer. Ganhou miraculosamente um filho, pois seu marido já era avançado em idade, a fertilidade vai diminuindo com o tempo. Passando um tempo o menino morre de uma dor de cabeça forte, morre repentinamente nos braços da mãe. Desesperada com a morte do menino, foi direto à presença do homem de Deus, foi pedir socorro a Deus, foi ao encontro do profeta Eliseu. E Deus o ressuscita. Uma promessa que, mesmo depois de cumprida, quase foi perdida devido à morte da promessa que foi renovada, descreve um ciclo de cumprimento, morte e renovação, ressurreição. Esta mulher viu a vida, a morte e a ressurreição. Ressurreição de Cristo. O homem não tinha mais esperança. A morte de Jesus na cruz cumpriu a promessa de redenção da humanidade, a sua ressurreição trouxe uma nova vida e esperança para a humanidade. Algumas coisas em nós precisam morrer, para termos vida, para que a promessa e a ressurreição se cumprem em nossa vida. Recebeu uma promessa de Deus, e viu essa promessa se cumprir, depois viu a promessa morrer, viu a promessa ressuscitar. Segundo Reis capítulo 4 versículo 18, alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. O menino morreu nos seus braços. Ela não fez o que é comum quando alguém morre, que é chorar e enterrar. Ela recorre a Deus. Então a sunamita carregou o menino para o quarto de Eliseu, e deitou ele na cama e fechou a porta, e saiu. Colocou o menino no quarto do profeta, no andar de cima, na presença de Deus. Espiritualmente, ela devolve o milagre para Deus. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volta o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado nem dia de festa da lua nova. Seu marido estranhou porque não era o dia habitual dela ir ao profeta. Será que ela tinha algum motivo especial para ir? Para despreocupar o marido. Não faz mal. Respondeu ela: não se preocupa, está tudo bem, mesmo não sendo o dia habitual, iria assim mesmo. Mandou ao seu servo que pusessem os arreios na jumenta e disse ao seu servo: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu pedir. Sua resposta beira os limites do incompreensível. Tudo vai bem como? Com um filho morto? Ela nem imaginou aonde chegaria a sua fé. Ela acreditava que o Deus que lhe deu um filho, poderia ressuscitá-lo. Romanos capítulo 4 versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus o que dá vida, Deus que chama à existência aquilo que não existe, como se existissem, e passam a existir. A palavra de Deus tem poder, Deus tem poder. A palavra do homem não tem poder como a de Deus. A língua representa nossa capacidade de falar.
Como fogo, nossas palavras, dependendo de como são usadas, podem causar muito estrago, incendiar mentiras, fofocas, mentiras, caos, gerando consequências das palavras ditas na vida dos outros e na própria vida, tem poder de ferir, adoecer a alma e consequentemente o corpo, prejudicar, causar contendas, discórdias, desavenças, intrigas, divisões, destruição, assassinato, morte física e espiritual. Tiago capítulo 3 versículos 5 e 6. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. Provérbios 18 verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Dependendo da maneira que usar a língua pode causar morte espiritual. O provérbio significa que as palavras que falamos têm um grande impacto em nossas vidas e nas vidas dos outros. O fruto mencionado no provérbio é o resultado, as consequências, das palavras que falamos. Hoje em dia, o provérbio sobre o poder da língua continua sendo relevante e atual, especialmente em um mundo cada dia mais distante de Deus. A fé do homem é a confiança em Deus e em suas promessas. Hebreus capítulo 11 versículos 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho que era filho que Deus tinha prometido a Abraão, uma promessa cumprida. Deus pediu que ele sacrificasse o filho da promessa a ele. A resposta de Abraão ao seu filho Isaque, o filho da promessa, quando Abraão iria oferecer seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Gênesis capítulo 22 versículo 8, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ana fez uma oração pedindo a Deus um filho homem, e fez um voto sobre a cabeça do seu filho não passaria navalha, que ela daria aquele filho a Deus todos os dias de sua vida. Ana queria tanto um filho que acabou fazendo um voto e devolvendo o que ela mesma havia pedido, o seu filho Samuel. E abençoou o Senhor Deus a Ana, e ela concebeu mais 3 filhos e 2 filhas, mais 5 filhos, com Samuel total de 6 filhos. Às vezes teremos que provar que Deus é mais importante para nós do que aquilo que Ele nos dá, do que aquilo que pode nos oferecer, mais importante do que a promessa, que devemos priorizar a Deus, amar e obedecer a Deus, que Deus cumpre as promessas que faz. Veio para a vida dela um milagre que ela não esperava mais, um filho, num repente, morre, a mulher não pode fazer nada. A mulher de Sunem colocou seu filho onde o pai não o veria, para ele não descobrir. Se tivesse contado poderia ter enterrado o filho dela. Ele poderia falar para ela não ir, que não tinha mais jeito. Poderia ter criado impedimentos, atrasos. Ela tinha pressa, porque cria que antes de saber onde estava o menino, que estava morto, já estaria ressuscitado. Talvez o marido não acreditaria que poderia ser ressuscitado, faria o funeral, o sonho dela estaria morto para sempre. Falou com ele, sem ele perceber a gravidade. Vai tudo bem. E foi buscar ajuda. A fé dela já tinha sido aumentada. Que fé é essa? Se não está tudo bem, vai ficar tudo bem. Sunamita cavalgou uns 30 quilômetros em uma jumenta para ir até o profeta, que estava no Monte Carmelo, e foi com o seu servo que a acompanhou na viagem até ele. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse a Geazi, veja, a mulher de Sunem vem vindo aí, corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher de Sunem disse a Geazi que estava tudo bem, porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela estava muito aflita. E Eliseu disse que o Senhor Deus não tinha dito nada a ele sobre aquilo. Então a mulher disse a Eliseu, Senhor, por acaso, eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu disse para Geazi, apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar e, se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu não, disse que era Eliseu que tinha que ir, então Eliseu foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém não havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse, a criança não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus. Depois se deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Esse gesto não é apenas um ato de aquecer o corpo, um homem compatível com outro homem, um homem equivalente a Adão. É restauração total de vida através de Jesus, restauração através da semente incorruptível, do fôlego de vida, devolução do Espírito Santo. Somente através de Jesus podemos ter vida. Jesus se fez homem, para devolver a vida.
O primeiro Adão perdeu a vida, o segundo Adão, que é Jesus, devolveu a vida, uma vida pela outra, um sacrifício por muitos, homens pecadores por um homem sem pecado. Eliseu levantou-se e andou de um lado para outro do quarto. Depois voltou e se deitou de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu mandou que ele chamasse a mãe. A primeira evidência que a criança foi restaurada para a vida foi seu espirro, 7 espirros. O número 7 pode significar plenitude, ou seja, restauração completa. Da vida natural podemos discernir os sinais mais facilmente do que os da vida espiritual. Um espirro é involuntário. Como regra, espirramos não porque desejamos, mas porque devemos, precisamos. É um mecanismo de defesa do corpo humano dado por Deus, que ajuda a manter o nosso sistema respiratório limpo e saudável. O homem só pode ser justificado, estar vivo espiritualmente, se permanecer em Cristo. É algo que veio de Deus, não tivemos participação. Não somos capazes sem Jesus, nem sequer merecemos. Foi graça, misericórdia, favor merecido. O milagre não foi apenas devolver a vida física, mas restaurar a totalidade do que ele representava, a restituição da promessa, da vida, a herança, a alegria. Porção dobrada no contexto bíblico era o direito do primogênito. O filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança do pai. Eliseu era simbolicamente um filho espiritual de Elias, era um discípulo de Elias. A expressão "a lei é sombra dos bens futuros" refere-se à ideia de que as leis e rituais do Antigo Testamento, embora importantes para aquela época, não era a imagem exata, apenas uma sombra, não era perfeita, não era real. A realidade espiritual é Jesus Cristo. Jesus se fez homem, se fez carne, foi o primeiro a ressuscitar, para que nós também pudéssemos ressuscitar. Colossenses capítulo 1 versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Glórias a Deus, aleluias.